Olá pessoal, eu sou a Dix, assistente do professor Diego Melo. Seja muito bem-vindo ao quarto vídeo dessa playlist, onde estamos estudando o audiolivro 100 Maneiras de Motivar as Pessoas, dos autores Steve Chandler e Scott Richardson. Antes de irmos ao conteúdo de hoje, eu preciso deixar alguns recados importantes. Primeiro, caso você esteja vendo esse vídeo antes dos 3 primeiros, recomendo que veja o link da playlist completa na descrição desse vídeo. Nosso conselho é que assista todos os vídeos em sequência para um melhor aproveitamento nos estudos sobre a motivação na liderança. Segundo, se for possível, escute esse audiolivro em um local calmo e usando fones de ouvido. Terceiro, lembre-se de ter em mãos um caderno, para fazer suas anotações. Quarto, navegue com maior facilidade em nossos vídeos através dos capítulos que deixamos na descrição desse vídeo. Desça um pouco a tela em seu navegador e confira. Quinto, chegando por aqui agora, por favor, inscreva-se no canal do professor Diego Melo. Isso nos ajuda bastante a divulgar esse e outros conteúdos de valor para pessoas como você e eu, que buscam melhores condições de vida. Posso contar com seu apoio para isso. Pronto, viu como foi rápido? Agora vamos ao vídeo de hoje. Nesse quarto vídeo, o professor Diego irá narrar do capítulo 61 ao capítulo 80. Eu retorno no final para mais alguns avisos. Bom estudo! Parte 61. Tranquilize sua equipe. Nas organizações, o verdadeiro poder e a verdadeira energia são gerados pelos relacionamentos. Os padrões de relacionamento e a capacidade de construí-los são mais importantes do que as tarefas, funções, papéis e posições. Margaret Wensley, consultora em administração. Uma das coisas mais valiosas que um líder pode fazer é tranquilizar as pessoas, demonstrar confiança no trabalho delas. Você nunca irá ouvir algo a esse respeito em um seminário sobre administração, o que é lamentável, pois não há nada mais motivador do que uma dose saudável de tranquilização. Quantos livros sobre liderança focalizam isso? Nenhum. Que importância isso tem como instrumento de administração? Esse simplesmente é o recurso mais importante. Quantas vezes durante o dia você se pergunta: até que ponto eu fui capaz de transmitir calma naquele diálogo? Quantas vezes antes de uma conversa você questiona: como posso demonstrar confiança nessa pessoa, de modo que ela saia tranquila e certa de que tudo vai ficar bem e de que tem as ferramentas necessárias para construir esse trabalho? Se você integrar a tranquilização ao seu sistema pessoal e à sua abordagem administrativa, as coisas mudarão em sua equipe. O estado mental dos funcionários será alterado para melhor. As pessoas querem ser tranquilizadas por seu líder. E a verdade é que não conseguem o que querem na maior parte do tempo. Muito pelo contrário, elas têm a impressão de que estão sempre correndo sobre a mira de uma arma. O comportamento e a linguagem corporal do chefe indicam que tudo está atrasado. É preciso correr e isso aqui está uma loucura. O problema com tal mensagem é que torna impossível a tranquilidade. Quando o chefe traz o caos à tona e transmite uma mentalidade de crise, não está acalmando ninguém. Para contrabalancear tudo isso, trilhe o caminho oposto, o da tranquilização. Coloque esse conceito no topo de sua lista. Parte 62. Pare de discordar. A melhor maneira de ter uma boa ideia é ter uma porção de ideias. Linus Pauling, cientista americano e prêmio Nobel. Quando você estiver ouvindo alguém numa reunião ou numa conversa cara a cara, uma das melhores coisas que pode fazer é parar de discordar. Procure se esforçar para ouvir as palavras do outro apenas por ser o que ele tem a dizer, e não porque você precisa saber se concorda ou não com seu ponto de vista, pois toda vez que discorda de um colaborador, isso o deixa num estado de ânimo pior do que estava antes. Se discordo constantemente de você, o que irá fazer? Começará a se defender, não é? Todos os seres humanos fazem isso. Se você vai discordar de um funcionário, aceite as consequências. A principal delas é deixar o outro para baixo. E com isso, ele não vai fazer um ótimo trabalho. As pessoas não têm um bom desempenho quando estão sem ânimo.
a energia delas vai embora. No entanto, se você tivesse escutado para demonstrar que valoriza a opinião do seu colaborador, em vez de discordar dela, o estado de ânimo dele seria bom depois da conversa. Na verdade, tentar ouvir o que as pessoas têm a dizer, em vez de escutar apenas para ver o que concorda, é um recurso extremamente motivador. Você pode influenciar toda uma equipe fazendo com que sua política pessoal como líder seja ouvir pelo simples fato de aquelas palavras transmitirem a opinião de alguém. A maioria dos chefes não age dessa forma. Eles deixam alguém falar e então dizem: "Não, isso não está certo, não concordo." Depois se espantam com o fato de o colaborador passar a se sentir subvalorizado. Será que alguém pensa: "Ótimo, você me considera um imbecil. Agora estou pronto para trabalhar com afinco. Estou me sentindo idiota. Vamos lá." Toda vez que você discordar, vai desafiar alguém e fazer com que se sinta incapaz, e a consequência é a falta de ânimo. É claro que às vezes é preciso discordar, mas quanto menos você fizer isso, mais eficiente será a equipe e mais motivada ela se tornará. Parte 63. Continue aprendendo. Líderes se desenvolvem, não nascem prontos. Peter Drucker. Deixe os outros verem que você está em pleno processo de aprendizado. Não exiba uma atitude de sabe-tudo o tempo todo. Deixe que saibam que você é uma obra em progresso. Assim será mais fácil para eles chegarem até você com boas ideias. Por insegurança, a maioria dos chefes tenta continuamente dar a impressão de saber tudo. Eles nunca vão a seminários e tratam com desprezo o último lançamento sobre a teoria da administração. Essa atitude, porém, acaba desmoralizando os que a adotam. Todos nós aprendemos algo novo sobre nossa profissão a cada dia. Pouco a pouco, podemos ampliar a base do nosso conhecimento. Com isso, nossa força profissional e nossa capacidade de ajudar os outros aumenta. Felicidade é crescimento. Somos felizes quando estamos crescendo e nos desenvolvendo. E as pessoas felizes são mais motivadoras do que as pessoas infelizes. Parte 64. Saiba o que não é liderança. Os grandes líderes são como os melhores maestros. Vão além das notas para alcançar a magia nos músicos. Bly Lee, consultor em administração. Os chefes cometem um grande erro quando se tornam autoritários. Frisar o tempo todo que quem manda sou eu é um sinal claro de insegurança. Você pode ser decidido e corajoso e insistir para que as pessoas assumam suas responsabilidades sem jamais ser agressivo ou mandão. Jim Rock, fundador e presidente emérito da Visa International, colocou a questão da seguinte forma: controle não é liderança. Administração não é liderança. Liderança é liderança. Se você quer ser líder, invista no mínimo 50% do seu tempo liderando a si mesmo. Seus próprios objetivos, ética, princípios, motivação, conduta. Invista pelo menos 20% liderando os que têm autoridade sobre você e 15% liderando seus pares. Se você não entende que trabalha para os seus supostos subordinados, então não conhece nada sobre liderança. Conhece apenas tirania. São palavras fortes para os manda-chuva que nada conhecem da natureza humana, especialmente nos dias atuais. Uma equipe é composta de pensadores, não de meros robôs. O velho estilo de poder militarista está ultrapassado. Não é mais considerado liderança. Os líderes de hoje descobrem a magia em seus músicos. Parte 65. Ouça o seu pessoal. Eu me divirto mais e tenho mais sucesso financeiro quando paro de tentar obter o que quero e começo a ajudar os outros a obter o que querem. Spence Johnson. Como saber que tipo de líder é você? Há um modo bem rápido de se descobrir isso.
Pergunte às pessoas da sua equipe. Elas sabem. E o que dizem é verdadeiro. Você é quem elas dizem que você é. Portanto, ouça o seu pessoal. Procure entender seus funcionários. Os indivíduos são altamente motivados por quem as ouve. Gente como você, que percebe quais são os problemas deles. Seja sempre atencioso. Nas palavras do monge budista Thich Nhat Hanh, quando somos atenciosos, notamos que o outro sofre. Se uma pessoa sofre, precisa falar com alguém a fim de obter alívio. Devemos oferecer nossa companhia e ouvir atentamente. Esta é a prática do amor, ouvir atentamente. Mas se estamos cheios de raiva, irritação e preconceitos, perdemos a capacidade de ouvir com atenção aqueles a quem estimamos. Se estes não conseguem se comunicar conosco, sofrerão mais. Aprender como ouvir atentamente é a nossa responsabilidade. Somos motivados pelo desejo de aliviar o sofrimento. É por isso que ouvimos. Precisamos ouvir com todo o nosso coração, sem intenção de julgar, condenar ou criticar. E se ouvimos desse modo por 1 hora, estamos praticando o amor verdadeiro. Não precisamos dizer nada, basta ouvir. Para ajudar os membros de sua equipe a conseguir o que querem, seja atencioso e escute-os até descobrir o que eles realmente desejam. Então, faça os objetivos deles se ajustarem aos da equipe. Mostre o vínculo a cada um. É assim que a motivação a longo prazo acontece de fato. Parte 66. Não leve a vida tão a sério. O instinto de liderança com que nascemos é a coluna vertebral. Depois, desenvolvemos o osso do humor e o osso da sorte, que estão ligados a ela. Elaine Agather, presidente do banco JP Morgan. As pessoas mais motivadas com quem trabalhamos não se levam muito a sério. Já as mais esforçadas encaram a próxima meta da companhia com a mesma seriedade com que pagam o financiamento da casa própria ou tentam manter seu casamento. Os gerentes mais criativos, produtivos e inovadores veem os negócios como uma partida de xadrez, jogada pela diversão e pelo desafio. Imaginam todo tipo de movimento e estratégia interessante, e quando perdem, simplesmente arrumam as peças de novo, até mais animados do que antes. As pessoas mais infelizes no trabalho e que amargam os maiores fracassos são as que levam tudo excessivamente a sério. Sombrias, desestimuladas e desgostosas, usam apenas 10% do cérebro o dia inteiro. Vivem ressentidas e preocupadas. As pessoas extremamente sérias perdem a diversão, a criatividade, as ideias descontraídas, a intuição, o estado de ânimo elevado, a energia fácil e o riso rápido. E o riso rápido que aproxima os seres humanos. Portanto, não é de se espantar que falhem no que estão fazendo. Sempre que levamos algo muito a sério, descobrimos maneiras de fugir daquilo de forma sutil e inconsciente o tempo todo. Secretamente, somos como crianças. Resistimos à seriedade. Um dos mais respeitados estudiosos da liderança organizacional nos dias de hoje é o americano Warren Bennis. Em seu livro, A Formação do Líder, ele ressalta a diferença entre um líder e um gerente. O líder inova, o gerente administra. O líder se concentra nas pessoas. O gerente foca nos sistemas e a estrutura. O líder inspira. O gerente controla. O líder é dono da própria individualidade. O gerente é um bom soldado. O líder vê a longo prazo. O gerente a curto prazo. G.K. Chesterton disse que os anjos só conseguem voar porque se encaram com leveza. Podemos dizer o mesmo dos líderes. Parte 67. Cumpra as pequenas promessas. As grandes realizações não são feitas por impulso, e sim por meio de uma série de pequenas coisas reunidas. Vincent van Gogh. Somos motivados pelas pessoas em quem confiamos. Não é muito difícil obter a confiança de sua equipe. Você pode e deve conquistá-la,
pois motivar as pessoas é essencial. Logo, nunca chegue atrasado às suas próprias reuniões. Nunca. Uma coisa dessas destrói toda a confiança que você estabeleceu, porque as pessoas ficam com a impressão de que não podem contar com você e de que você não tem palavra. Depois de trabalhar com Jeff por algum tempo, notamos que ele não estava cumprindo nenhuma de suas pequenas promessas e explicamos que isso minava a confiança que a equipe depositava nele. Ora, não é nada demais, disse Jeff. Estou um pouco atrasado. Me esqueci de conseguir um reembolso de estacionamento para alguém. E daí? Estou preocupado com o panorama geral, não com detalhes. É a sua palavra, Jeff. Se não pode mantê-la para as pequenas coisas, ninguém vai confiar nela para as de grande importância. Bem, o que devo fazer? Perguntou ele. Devo me tornar alguém que não sou? Fazer um transplante de personalidade? Você só precisa fazer tudo o que diz que vai fazer. Se disser, eu ligo para você amanhã, precisa ligar. Se disser, vou conseguir os documentos até sexta-feira, deve mover céus e terra para consegui-lo. Isso é tudo. A confiança é conquistada não apenas por meio das grandes coisas, mas muito mais por meio das pequenas coisas. Muito mais. Parte 68. Dê poder aos outros. Quando estou me preparando para convencer alguém, passo um terço do tempo pensando sobre mim mesmo, o que vou dizer, e 2/3 do tempo pensando sobre a pessoa e o que ela vai dizer. Abraham Lincoln. Quando estou numa posição de liderança, tenho que lidar com o temor oculto da pessoa que lidero e com a qual estou prestes a falar. Se eu não compreender esse medo, vou ter um trabalho árduo estabelecendo acordos com aquele colaborador. E motivação é, sobretudo, estabelecer acordos. Meu objetivo é fazer minha equipe concordar em trabalhar comigo. Talvez eu deseje que as pessoas concordem comigo para que seu desempenho seja mais eficaz, ou para que façam a tarefa que acho que precisa ser feita, ou para se comunicarem comigo de modo diferente, ou para tratar o cliente de outra forma. Em todos esses casos, preciso de um acordo. Mas há um motivo que pode fazer com que o funcionário tente me atacar ou discordar de tudo que proponho. É o medo. Quando entendo isso, consigo estabelecer acordos muito mais rapidamente. Minha estratégia deve ser sempre buscar maneiras de eliminar o medo. A questão central é: como criar um acordo sem fazer o outro acionar os botões do medo ou atacar em autodefesa? Fazendo perguntas, pois as perguntas valorizam os pensamentos e as emoções alheias. Quando as pessoas temem perder o poder, elas atacam, fazem objeções e assumem uma postura defensiva. Isso dá a impressão de força. Na verdade, é medo. As pessoas não querem ser convencidas das ideias alheias. Elas querem convencer os outros das suas próprias ideias. Querem que a ideia de fazer tal coisa seja delas, não sua. Esse é um segredo da motivação. Digamos que você gostaria que um de seus colaboradores concluísse seus projetos mais rapidamente. Se disser, olha, preciso falar com você. Não tenho recebido seus projetos no prazo. Sabe o que vai fazer? Postura defensiva e medo. Eu não tinha condição alguma de entregar no prazo porque estou cuidando de 1000 outros trabalhos. Aliás, acho que me saí muito bem, levando-se em conta o que estava acontecendo nesse escritório. Seu funcionário defende o que acontece por medo de ser julgado como incompetente ou até de ser demitido por não ter concluído o projeto a tempo. E tudo o que você fez, o único erro que cometeu, foi ter colocado a questão de um modo agressivo. Se você não tem noção desse medo, provavelmente vai continuar a pressioná-lo, fazendo-o acionar mais botões em reação ao medo. E quanto mais na defensiva um funcionário ficar, menor será a probabilidade de ele entregar os projetos a tempo na semana seguinte, exatamente o que você queria pedir a ele. Na verdade, era só o que queria, mas você mesmo acabou tornando impossível que a tarefa fosse cumprida. Essa dinâmica muito humana de contra-atacar desafia casamentos, atrasa carreiras e inferniza a vida de um chefe.
O que um líder pode fazer é perguntar gentilmente e deixar que os liderados pensem, falem e assumam eles mesmos novos compromissos. É assim que funciona a motivação. Parte 69. Não esqueça de respirar. Tanto na guerra como na paz, precisamos usar toda a capacidade do nosso cérebro. Um cérebro só funciona com oxigênio. O oxigênio vem dos pulmões, que recebe o ar que respiramos. O oxigênio do ar penetra no sangue e vai para o cérebro. Qualquer tolo pode dobrar a capacidade de seus pulmões. George Patton. A respiração desempenha um importante papel na conquista do sucesso. Scott aprendeu isso observando seu professor de música, Rodney Mercado. Quando o Mercado tocava um instrumento, ele fazia as inspirações mais profundas e extraordinárias que já vi um ser humano fazer. Ele nunca mencionou isso, mas imaginei que se funcionava para ele, também serviria para mim. Desde então, aprendi como a respiração é importante para a energia, o foco e a concentração. Scott acredita que eram a energia e a intensidade colocadas na performance que produziam o resultado capaz de emocionar o público. Como líderes, nossa energia e nossa intensidade são monitoradas pelas pessoas. Elas extraem muitas pistas da forma como nos apresentamos, de nossos movimentos e expressões, ou da falta deles. É por isso que precisamos aprender a respirar profundamente e liderar. Para chegar lá, agir com entusiasmo, gerar estímulo e respirar de novo, ainda mais profundamente. Não queremos ficar parados o dia todo, respirando superficialmente em frente ao computador. Isso não inspira ninguém. Parte 70. Saiba que você tem tempo. Comece fazendo o que é necessário, a seguir o que é possível, e de repente estará fazendo o impossível. São Francisco de Assis. A maioria dos gerentes faz pequenas coisas o dia inteiro. Eles começam o dia fazendo tudo o que é fácil, verificam várias vezes o e-mail, perguntam-se subconscientemente: quais são as pequenas tarefas que posso executar com facilidade? O que há para ser feito que me fará parecer um gerente enquanto vejo o que realmente precisa ser feito? Um líder motivador, no entanto, tem a capacidade e a oportunidade de levar a vida de modo diferente, escolher racionalmente suas prioridades e não se deixar levar pelas emoções. A chave é ir com calma. O que trabalha contra isso é a noção de que o tempo está se esgotando, de que não há tempo suficiente em um dia. Mas você deve se ater ao seguinte fato: todos temos 24 horas. Não importa quão rico ou poderoso você seja, só terá 24 horas, nenhum minuto a mais. O sol se ergue e se põe para todos da mesma forma. E assim não há sentido em dizer: não tenho tanto tempo quanto as outras pessoas. Eu adoraria fazer isso, mas não tenho tempo. Isso simplesmente não é verdade. Só você pode desacelerar o tempo, ajustando à velocidade da sua vida. Basta escolher o que fazer. Quando fizer, ficará muito mais fácil motivar e ensinar os outros a fazer o mesmo. Parte 71. Use o poder dos prazos. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Peter Drucker. Estabeleça um limite de tempo para as suas solicitações. Se precisar receber um relatório de um colaborador, finalize o seu pedido com a seguinte pergunta: você pode me entregar isso na quinta-feira, no final do dia? Prazos impelem a ação. Portanto, quando você quiser que as pessoas entrem em ação, dê um prazo a elas. Se fizer uma solicitação sem incluir uma data de entrega, você não terá como cobrar depois. Ao não definir um prazo, você tem apenas uma ação que deseja e que esperava ser cumprida pendendo no espaço. As pessoas só são motivadas quando usamos ambos, o espaço e o tempo. O contínuo espaço-tempo é o melhor amigo do motivador.
Certa vez escrevíamos preguiçosamente um livro, quando o editor telefonou impondo prazo de 1 mês a contar daquele dia. O livro tinha de ser lançado o quanto antes para aproveitar as vendas natalinas. Passamos a nos dedicar 20 horas por dia ao livro, até entregarmos o manuscrito final ao nosso editor. Foi o melhor livro que já escrevemos. Sem um prazo, não há objetivo, apenas uma solicitação nebulosa que se acrescenta à confusão geral em andamento. Você fará um favor à empresa impondo um limite de tempo à sua solicitação. Se o tempo for curto demais, a pessoa poderá negociá-lo. Deixe o seu pessoal participar. Não é uma questão de quem estabelece o prazo. A questão é delimitar um prazo. Parta de quem partir, ele deve ser estabelecido clara e completamente. A maioria dos gerentes não faz isso. Eles têm centenas de solicitações pendentes flutuando pelo local de trabalho, simplesmente porque não foram priorizadas e continuam sendo adiadas. Estabeleça prazos e tudo será resolvido. Parte 72. Transforme preocupação em interesse. As dificuldades existem para estimular, não para desencorajar. William Ellery Chaney, pastor e psicólogo americano. Os líderes não ajudam ninguém ao se preocuparem. A preocupação é o mau uso da imaginação. Pratique elevar sua preocupação ao nível do interesse e crie um plano de ação para lidar com ele. Se respondermos aos problemas nos preocupando com eles, comprometeremos nosso estado de espírito e a nossa energia e baixaremos nossa autoestima. Ser um indivíduo preocupado dificilmente é um conceito positivo para si mesmo. Também não é inspirador para os outros ver seu líder preocupado. Em vez de se preocupar, imagine alguma atitude que você pudesse tomar agora, algo audacioso e bonito, inspirado pelo suposto problema atual. Desenvolver esse hábito eleva a autoestima, aumenta os níveis de energia e também o amor pela vida. As pessoas são mais motivadas por gente apaixonada pela vida do que por gente preocupada. Parte 73. Deixe a mente dirigir o coração. Se você não pensar no futuro, não terá um. Henry Ford. Os gerentes que abordam a vida como se ainda fossem crianças, ou como adultos lidando com as questões mal resolvidas na infância, não serão capazes de se concentrar nos funcionários, nos clientes ou na busca pela prosperidade. A liderança exige que o lado esquerdo do cérebro, lógico e solucionador de problemas, esteja chefiando o lado direito. Exige um intelecto implacável desejando perseverar contra todas as queixas, reais e imaginárias, de seu pessoal. Exige vibração ao descobrir um novo caminho para as soluções. A liderança exige que o mestre de xadrez em você esteja no comando dos processos de pensamento e tomada de decisões o dia inteiro. Ser um líder se resume a tomar decisões claras e inteligentes quanto a onde e como você deve gastar o seu tempo a cada dia. O grande mestre de xadrez, Kasparov, vive segundo esse lema: pense 7 lances à frente. Intelectualmente, motivar os outros tem a ver com a engenharia reversa. Você decide o que quer e então pensa de trás para frente a partir dali. Começa no fim e planeja a engenharia de trás para frente, até chegar o momento atual. Tenha sempre o fim em mente, quando abordar sua equipe ou quando der determinado telefonema. Os melhores motivadores são os mais conscientes acerca do que estão fazendo. Estão sempre pensando, e seu pessoal os admira por isso. Aproveite aquele tempinho na volta para casa para refletir. Pense no que mais gostaria que acontecesse se você fosse um membro de sua própria equipe. Pense em modos de se conectar e ganhar confiança. Pense naquele toque extra na comunicação que deseja estabelecer. Pense nas perguntas que quer fazer. Pense como um detetive. É um crime que seu funcionário não esteja usando o máximo do próprio potencial. É um crime que ele esteja pensando em deixar a empresa. Solucione esse crime.
Parte 74. Implemente a cultura do reconhecimento. Eu sempre disse que, se fosse rico, contrataria um elogiador profissional. Osbert Sitwell, poeta inglês. A melhor maneira de motivar os outros é mudar a pergunta que você faz a si mesmo todo dia. Em vez de como fazer com que eles me aborreçam menos, você pode mudá-la para como fazer com que eles se empenhem mais. A maioria dos gerentes descobre que está errado e faz críticas. Tenta localizar os problemas e diz: sabe, nós não podemos fazer a coisa desse modo. Você precisa consertar isso. Ainda não está bom. Essa abordagem, porém, gera ressentimento. Reconhecimento, agradecimento e valorização funcionam muito melhor, independentemente da maneira como são expressos. Portanto, quando estou a caminho do trabalho, digo a mim mesmo: vou construir uma cultura do reconhecimento, de modo que as pessoas sintam que foram reconhecidas por cada pequena coisa que fizeram. Elas vão se sentir visíveis, valorizadas e vão perceber que a liderança é grata a elas. Quero que saibam que o que fazem está sendo observado, considerado e festejado. Essa é a cultura que irei implementar para melhorar a produtividade. Sempre que puder, vou elogiar as pessoas em público, se possível, na frente de suas famílias. Talvez eu envie um prêmio ou um bilhete do presidente da empresa para a casa do funcionário. Quero que seus familiares saibam como ele é valorizado. Parte 75. Assuma a responsabilidade. 99% dos fracassos acontecem com pessoas que têm o hábito de se justificar. George Washington Carver. Eu certamente gostaria que os colegas assumissem mais a responsabilidade por aqui, disse um dos advogados da firma de Scott. Parece que as pessoas que estou chefiando estão sempre brincando de passar a batata quente umas para as outras. Você já falou com elas sobre o que é responsabilidade? Perguntou Scott. Na verdade, não, disse o advogado. Então vamos fazer um joguinho de palavras por um segundo. Eu direi algo e você me dirá a primeira palavra que lhe vier à mente. Está bem? Vamos lá. Isso será útil, eu prometo. Ok. Quando você ouve o termo responsabilidade, qual é a primeira palavra que lhe vem à mente? Obrigação, disse o advogado. Ótimo, disse Scott. Agora vamos destrinchar a palavra responsabilidade. Literalmente, significa capacidade de responder, de fazer algo. Responsável é alguém capaz de responder. Nada mais, nada menos. Responsabilidade não tem nada a ver com obrigação, nem com as palavras negativas associadas a ela, como fardo, dívida, falta e assim por diante. Se você quer que sua equipe assuma responsabilidades, precisa deixar claro que isso não tem nenhuma conotação negativa. Diga ao seu pessoal que você acredita neles, que sabe que são capazes de responder a esse desafio e que você está dando seu apoio irrestrito a eles. Steve Ardisson, um dos nossos consultores associados, foi convidado a participar da reunião do conselho de uma empresa, para a qual daria um treinamento. O primeiro item da pauta era: quem é o culpado de termos o sistema de informática que nos custou $100 mil e que simplesmente é um lixo? O presidente virou para um dos vice-presidentes e disse: Joey, a culpa é toda sua. Joey respondeu rapidamente: não é não. Eu não escolhi as especificações. Quem fez isso foi o John. Ei, espere um minuto, disse John. Eu não escolhi o fornecedor. Quem fez isso foi a Rose. Não foi bem minha decisão, justificou-se Rose. Eu apenas o recomendei a você. E assim, as pessoas na reunião do conselho simplesmente passaram a batata quente adiante pela sala inteira. Então Ardisson fez um gesto para o presidente e interrompeu a conversa. Eu sou o responsável pelo sistema de informática, anunciou Ardisson. O quê? Retrucou o presidente. Nem sequer sabemos quem você é. Por que está dizendo uma coisa dessas? Bom, disse Ardisson, alguém precisa ser responsável. Ah, sim, concordou o presidente. Uma vez que Ardisson assumir a responsabilidade pelo sistema de informática,
ele pôde liderar a discussão sobre como ir adiante e resolver o problema. Essa é a verdadeira capacidade de responder, bem diferente da responsabilidade que é entendida como pôr a culpa em alguém. Outro de nossos consultores começou como vendedor numa firma de alta tecnologia. Em menos de 2 anos virou diretor executivo. Quando lhe perguntaram como conseguir aquilo, ele respondeu: "Eu me considerei dono da empresa desde o primeiro dia. Se via um pedaço de papel no chão, eu o recolhia ou pedia que alguém o recolhesse. Se havia um departamento que não estava funcionando, eu tentava resolver o problema, mesmo que não tivesse nada a ver com a minha função. Depois de um tempo, fui convidado para ser diretor executivo, mas eu já assumira a responsabilidade pela empresa muito tempo antes." Assim, se você quiser ser o diretor executivo algum dia, comece assumindo 100% da responsabilidade a partir desse momento. Nada motivará tanto seu pessoal. Parte 76. Obtenha treinamento também. A influência de um professor é eterna. Nunca se pode prever o seu alcance. Henry B. Adams, historiador americano. Os grandes instrutores sempre citam os professores com quem aprenderam o que sabem. No ambiente atual, a maioria dos grandes líderes empresariais, 70% de acordo com as pesquisas, conta com a ajuda de treinadores ou consultores para alcançar os níveis mais altos de sucesso. O objetivo do processo de treinamento é permitir ao líder descobrir pontos fortes ainda ocultos e trazê-los para a linha de frente no dia a dia dos negócios. Todo ator, bailarino ou atleta bem-sucedido acredita a maior parte do progresso de sua carreira a um professor que lhe deu apoio ao longo do caminho. No passado, nossa sociedade exaltava o conceito de treinamento nos esportes e no meio artístico, campos em que a excelência sempre foi almejada. O mesmo não acontecia no mundo empresarial. Negócios eram apenas negócios. Atualmente, por causa da popularização dos treinamentos, o líder empresarial tem a mesma oportunidade de explorar os limites de sua excelência que um ídolo do esporte ou um ator. Por isso, se você é um líder, esteja sempre aberto a aprender coisas novas. Não há vantagem alguma em caminhar sozinho apenas para provar que pode fazê-lo. Parte 77. Faça acontecer hoje. Que utilidade teria a imortalidade para quem não sabe utilizar 30 minutos com eficiência? Ralph Waldo Emerson. A capacidade de motivar os outros advém da importância que damos ao dia de hoje. O que podemos fazer hoje? John Wooden foi o treinador de basquete universitário mais bem-sucedido de todos os tempos. O time que treinou na UCLA, Universidade da Califórnia, em Los Angeles, conquistou 10 campeonatos nacionais em 12 anos. Wooden extraiu grande parte de sua filosofia de vida e de treinamento de uma ideia, uma única frase que ouviu de seu pai quando era menino: faça de cada dia sua obra-prima. Enquanto os outros treinadores procuravam preparar seus jogadores para os jogos importantes no futuro, Wooden sempre focalizava o dia atual. Suas sessões de treinamento na UCLA eram tão importantes quanto qualquer jogo de campeonato. Em sua filosofia, o jogo deveria ser sempre motivo de orgulho. Não havia razão para não se aplicar no treino tão arduamente quanto no jogo. Ele queria que todos os jogadores fossem para a cama à noite pensando: hoje tive o meu melhor desempenho. A maioria de nós, porém, não quer viver dessa forma. Acreditamos que nossa felicidade está no futuro e que a origem dos nossos problemas está no passado. Por isso, vivemos com a cabeça ou no passado ou no futuro. Mas a vida só acontece no momento presente, no agora. A liderança também. A chave para liderar os outros está na disposição de fazer coisas importantes agora. Hoje é a sua vida inteira em miniatura. Você nasceu quando acordou e vai morrer quando for dormir. Foi tudo organizado dessa forma para que você pudesse viver a sua vida inteira num dia. Depois disso,
Você ainda vai continuar dizendo à equipe que está tendo um dia ruim? Quando seus colaboradores virem você fazendo de cada dia sua obra-prima, irão buscar inspiração nesse modo de viver e trabalhar. Parte 78. Conheça a força interior. Sua visão só se tornará clara quando você puder olhar para dentro de seu próprio coração. Quem olha para fora apenas sonha. Quem olha para dentro sonha e desperta. Carl Jung. Scott estudou Kung Fu em Taiwan, e seu instrutor lhe ensinou sobre as forças internas presentes em todo ser humano que podem ser acionadas para a realização de grandes feitos. Scott acredita que seu treinamento em artes marciais exerce uma poderosa influência em sua carreira como advogado e consultor. Certa vez, Scott foi assistir a uma demonstração de Kung Fu com um amigo faixa preta em karatê. Seu amigo ficou impressionado ao ver os mestres apagarem 3 velas com um movimento em câmera lenta, em que movia o punho na direção das chamas, e as apagavam de uma distância de pelo menos 30 centímetros. Como é que eles fazem isso? O amigo admirou-se. No karatê, um dos nossos testes é apagar a chama de uma vela com um chute forte, mas podemos nos aproximar da chama quanto quisermos. É fisicamente impossível fazer isso de uma distância de 30 centímetros, mesmo com o chute mais forte que consigo dar. Como é que esses caras conseguem fazer um golpe em câmera lenta? Bem, Scott respondeu, isso se baseia em algo chamado Ki. Em qualquer atividade que envolva um corpo físico, você pode praticar uma versão de arte marcial do Aikido. Os princípios básicos do Ki incluem se concentrar num ponto determinado e pensar sobre isso. No Aikido, aprendemos que ao focar a atenção nesse único ponto, situado a uns 5 centímetros abaixo do umbigo, automaticamente ficamos centrados. Podemos fazer isso numa reunião de equipe, numa conversa cara a cara para avaliar o desempenho de alguém. O instrutor de Aikido costuma fazer uma demonstração em que pede ao aluno para se concentrar em seu ponto único. Depois, ele pressiona o peito do aluno, que não sai da posição porque está muito centrado e forte. Então, ele dá um tapa no alto da cabeça do aluno enquanto empurra seu peito com a outra mão. O aluno imediatamente cai para trás. O que aconteceu? Quando o aluno tomou consciência do ponto único, o professor não conseguiu empurrá-lo. Mas quando recebeu um tapa na cabeça, o aluno desviou sua atenção, permitindo que o professor o empurrasse sem fazer esforço. Scott fez essa demonstração para o pai dele, o maior cético do mundo. Deve haver uma explicação para isso, disse o pai de Scott. Mas não há. É tudo uma questão de concentração. Essa é a diferença entre estar ancorado, centrado e forte, e perder o foco. A maioria dos profissionais não está centrada. Por isso, praticamente qualquer coisa que surgir em suas vidas vai desequilibrá-los, tirá-los do centro. Como líder, você deve ser o modelo de pessoa centrada. Irradiar a força impassível da vida, o Ki dentro de cada um. Em seu próximo desafio gerencial, tente relaxar e permitir que uma força maior do que você flua através de seu ser. E não tardará muito para que você também seja uma lenda viva em sua organização, apenas por ser centrado. Parte 79. Não pense no fracasso. Uma vida cheia de erros não só é mais honrada, como também mais útil do que uma vida passada em branco. George Bernard Shaw. Os líderes de equipe altamente produtivas, sobretudo no início da carreira, ficam obcecados com o fracasso. Costumam levar todos os problemas para o lado pessoal. Uma conversa difícil com um funcionário pode deixá-lo magoado, deprimido, zangado e fazê-lo detestar a profissão. Em pouco tempo, porém, percebem que o fracasso é apenas um resultado. Não é ruim nem bom, é simplesmente neutro. Pode ser transformado em algo bom caso se obtenha alguma sabedoria com ele, e pode ser transformado em algo ruim, se encarado de modo pessoal. Hayakawa, o grande professor de linguística,
dizia que há basicamente dois tipos de pessoa: a que falha em algo e diz, fracassei, e a que falha em algo e diz, sou um fracasso. A primeira pessoa está em contato com a realidade, a segunda não. A afirmativa sou um fracasso pode soar como uma triste forma de autoaceitação. Na verdade, esse exagero pode ser considerado uma confissão sincera. Por que não assumir de uma vez? Sou um fracasso. Em termos psicológicos, porém, o que está se ouvindo é a voz do medo. É o oposto da voz do propósito. É uma voz de rendição, de derrota interna. Desistir antes de começar. A derrota e o fracasso, vistos externamente, podem na realidade ser restauradores e rejuvenescedores. O grande treinador de futebol americano, Woody Hayes, costumava dizer: nada limpa mais a alma do que sofrer uma grande derrota. Quando você for exercer suas funções de liderança hoje, tenha em mente esse fato real. Não há nada de errado com os membros de sua equipe. Eles são dotados de tudo o que precisam para prosperar e atingir a excelência como profissionais. Atenha-se a essa verdade e mostre a eles como jogar as ideias de sou um fracasso no lixo, que é o lugar onde elas devem ficar. Parte 80. Depois da consultoria, entre em ação. Ação é eloquência. William Shakespeare. Scott é advogado há mais de 20 anos. Teve uma firma própria por 17 anos e chegou a ser dono de outro escritório de advocacia. Nesse momento, ele tem 15 colaboradores e treina outros advogados e executivos. Na minha mente, diz Scott, não há essa divisão de que uma coisa é ser instrutor e outra é atuar como diretor da empresa. Acho que a perspectiva de quem está sentado na direção é extremamente valiosa. Como já atuei nos dois papéis, treinei e fui treinado, sei que um treinador pode ser inestimável para um executivo. Mas, se a pessoa na posição de liderança não quiser por qualquer motivo receber o treinamento, o esforço terá sido em vão. Os diretores executivos são as pessoas mais importantes numa organização, porque podem escolher fazer as coisas acontecerem ou não. O treinador não tem uma varinha de condão e não pode modificar o que quiser, passando por cima da decisão dos executivos. Não funciona assim. De fato, o treinador pode apenas lançar uma luz e observar. É sempre a disposição do líder em gerar a ação que faz a verdadeira diferença. Assim, se você está recebendo treinamento, acompanhe as sugestões que ouvi com ação. A ação intensa. Olá pessoal, eu sou a Dix, assistente do professor Diego Melo. Se você chegou até aqui, é sinal que você realmente está acima da média. Queremos te dar os parabéns por sua persistência em estudar mais sobre a motivação na liderança. Essa é uma matéria que trará muitos resultados positivos em sua vida profissional. Agora, é hora de conferir as novas anotações e separar um tempo para refletir sobre o que aprendeu com mais esses 20 capítulos do audiolivro 100 Maneiras de Motivar as Pessoas. Lembre-se que existem informações muito importantes na descrição, desça um pouco sua tela para conferir melhor. Se você ainda não se inscreveu no canal do professor Diego Melo, agora é a hora ideal para isso. Está curtindo esse audiolivro? Então, comente aqui quais são os pontos que mais chamaram a sua atenção nesses 20 capítulos. Me fala também quais deles você irá começar a colocar em prática imediatamente em sua nova rotina diária. Ficamos no aguardo de sua participação. Te vemos no próximo vídeo. Abração e bons estudos!